Bom, bora fazer aqui o exercício de equilíbrio e depois alguma coisa de redox, né? Vamos fazer o equilíbrio primeiro. O exercício diz que nós temos H2SO4 reacionando com hidróxido de níquel. 3. Isso vai me dar um produto, ok? Aqui é importante avaliar os seguintes elementos. Toda reação toda reação ácido-base, todo ácido reacionando com outro elemento vai me dar uma molécula de água inicialmente. Depois essa quantidade de água vai aumentar, né? Mas por enquanto a gente vai colocar uma única molécula de água do lado de cada seta, ou seja, como produto. Depois a gente vai criar o nosso sal, porque ele vai dar um sal como produto. O sal vai estar composto pelo níquel e pelo SO4, certo? Então o níquel entra primeiro e entre parênteses entra o SO4, ok? Agora repare o seguinte, aqui eu tenho o número 3. Esse 3 que está na base do hidroxilo, ele originalmente é de cima do níquel, porque nós temos uma reação cruzada, certo? Então quando eu levo o níquel comigo, quando eu levo ele embora, ou seja, que eu tiro esse hidroxilo daqui e transporto o níquel para lá, eu estou obrigado a levar o número 3 dele, o número de oxidação do níquel. Então, onde vai estar esse 3? Em cima do níquel. Aqui, ele tem que estar em cima do níquel. Porém, eu vou cruzar ele, e quando eu cruzo ele, ele vem para cá, para a base do SO4. Certo? De onde apareceu esse 3 aqui? Do níquel, que veio do lado de cá. O SO4 acontece a mesma coisa. O 2 que está embaixo do hidrogênio representa o número de oxidação do SO4. Quando eu levo o SO4, eu trago o 2 junto com ele. Quando chega aqui, eu cruzo e o 2 vem para a base do níquel. Entendido? Esse é o produto dessa reação. Agora a gente tem que equilibrar isso aqui, fazer o balanço, né? Por tanteio se chama. Quantos hidrogênios eu tenho? Quantas moléculas ou quantos elementos eu tenho de cada lado da seta? Eu vou botar a seta aqui para separar os dois lados e vou botar os elementos que eu tenho aqui embaixo e os que eu tenho aqui embaixo. A gente sempre vai deixar o hidrogênio e o oxigênio por último, porque eu tenho água aqui e é mais fácil mexer na água do que mexer no resto, certo? Então vamos começar pelo enxofre. Depois a gente vai para o níquel, depois a gente vai para o hidrogênio e finalmente a gente vai para o oxigênio, ok? Do lado de cá eu tenho níquel, eu tenho o enxofre, eu tenho o hidrogênio e eu tenho o oxigênio, certo? Quantas moléculas de enxofre eu tenho do lado de cá da seta? Apenas 1. Então eu coloco o número 1 aqui. Quantas moléculas de níquel eu tenho do lado de cá da seta? Apenas 1. Então eu coloco o número 1 aqui. Quantas moléculas de hidrogênio eu tenho do lado de cá da seta? Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 3. Porque esse 3 multiplica tudo que está dentro do parênteses. Então 3 vezes 1, 3. Mais 2, 5. Quantos oxigênios eu tenho? Aqui eu tenho 4 oxigênios, certo? Esse 4 aqui representa a quantidade de oxigênios existentes. 4 oxigênios mais
3 vezes 1, 3. 4 com 3, 7 oxigênios. Ok? Do lado de lá da seta, quantos níqueis eu tenho? 2. Está vendo o número 2 aqui? 2 níqueis. Quantos enxofres eu tenho? 1. Só que aqui eu tenho 3. Então, 3 vezes 1, 3. Esse 3 multiplica tudo que está dentro do parênteses. Lembre-se disso. 3 por 1, 3. Hidrogênios, 2. Oxigênio, 3 por 4, 12. Mais 1, 13. Ok? A quantidade de elementos que eu tenho do lado de cada seta deverá ser idêntica à quantidade de elementos que eu tenho do outro lado da seta para dizer que está estabilizado, que está em equilíbrio. Nesse caso aqui, quantos enxofres eu tenho do lado de cá? 1. Do lado de lá, 3. Não está em equilíbrio. Quantos níqueis eu tenho aqui? 1. Aqui, 2. Não está em equilíbrio. Hidrogênio, 5. 2. Não está em equilíbrio. Oxigênio, 7. 13. Não está em equilíbrio. Ou seja, não tem absolutamente nada em equilíbrio. A gente tem que arrumar. Como é que faz para arrumar isso? Acrescentando os números, alguns números, na frente das estruturas, chamados coeficientes. Esse número vai multiplicar toda a estrutura, ok? Vamos começar pelo enxofre aqui. Do lado de lá eu tenho 3, do lado de cá eu só tenho 1. Eu preciso ter 3 do lado de cá. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um 3 aqui e esse 3 vai multiplicar o enxofre. Vamos ver? Deixa eu colocar de outra cor. Vamos colocar aqui, ó. 3, certo? 3. Agora sim, 3 vezes 1, 3. Então eu jogo esse 1, eu descarto ele e acrescento o número 3. O que aconteceu? Equilibrou. Do lado de lá 3, do lado de cá 3. Perfeito. Só que mudou meu número mudou a minha quantidade de hidrogênio e mudou a minha quantidade de oxigênio. Certo? Porque antes eu tinha 2 com 3, 5 hidrogênios, certo? Só que agora eu tenho 3 vezes 2, 6, mais 3. 6 mais 3, 9. Eu passei a ter 9 hidrogênios, certo? Quantidade de oxigênio. Antigamente eu tinha 7. Só que agora eu tenho 3 por 4, 12, mais 3. Eu passei a ter 15 oxigênios, certo? Não, então alterou. Vamos para o níquel. Vamos trabalhar com níquel. Eu tenho um níquel do lado de cá e do lado de lá eu tenho 2. O que significa que eu preciso 2 níqueis aqui. O que eu faço? Coloco o número 2 aqui. Certo? Esse 2 multiplica 2 por 1, 2. Me deu 2 níqueis. O que aconteceu? Equilibrou. 2 do lado de cá, 2 do lado de lá. Tô tomando um café, que é aquele café do Vinícius lá. Café pioneiro. Vou fazer um merchan aqui. Muito bom o café. Vamos lá. Continuando. Então, eu estabilizei o enxofre e o níquel. Me falta estabilizar o hidrogênio e o oxigênio. A gente deixa ele por último, porque é mais fácil de mexer, digamos assim. Vamos contar quantos hidrogênios eu tenho do lado de cá e quantos oxigênios eu tenho do lado de cá. 3 por 2, 6, mais 2 vezes 3, 6. 6 mais 6, 12 hidrogênios. Correto? Repetindo. Tenho 2 hidrogênios aqui, multiplicado pelo 3 que a gente acrescentou. 3 por 2, 6. Mais 3 vezes 1, 3. Multiplicado pelo 2 que a gente acrescentou. 2 por 3, 6. 6 mais 6 igual a 12. Oxigênio. Quantos oxigênios nós temos do lado de cá? 3 vezes 4, 12 oxigênios. Mais 2 vezes 3, porque 3 vezes 1 é 3, então 2 vezes 3 dá 6. Mais os 12, 18 oxigênios. Ok? Equilibrou? Não, não equilibrou. Eu tenho 12 hidrogênios aqui e aqui eu só tenho 2. Eu tenho 18 oxigênio aqui e aqui eu tenho 13. Então, aonde eu vou mexer agora? Agora eu vou mexer na água, que é o que me interessa. Eu preciso ter oxigênio, vou mexer aqui. Se você mexer, você pode mexer aqui? Pode, mas se eu mexer aqui, eu vou mudar a quantidade de níquel, eu vou mudar a quantidade de enxofre também. E aí eu vou ter que voltar e mexer aqui. Então, onde você mexe? Na água. Só tem
OH2 e o oxigênio. E eu preciso de H2, eu preciso de hidrogênio e eu preciso de oxigênio, certo? Eu tenho 2 hidrogênios aqui e o total que eu preciso é de 12. Qual número eu posso botar aqui na frente que vezes esses 2 vai me dar 12? Ou 6. Então, 6 vezes 2, 12. Passo a ter 12. O que aconteceu? Equilibrou. Certo? Oxigênio. 6 vezes 1, 6. Mais 3 vezes 4, 12. 12 mais 6, 18. 18. Certo? E aqui, 18. O oxigênio e o hidrogênio, eles tanto faz, o nosso professor particularmente, ele sempre deixa o hidrogênio por último, e eu prefiro deixar o oxigênio por último, mas aqui nesse contexto, tanto o hidrogênio quanto o oxigênio, ele vai determinar que a sua equação está certa, porque quando você só falta o oxigênio, vai ter que dar certo, você não pode mexer em mais nada. Beleza. Ou a mesma coisa para o hidrogênio, se só falta o hidrogênio, não pode mexer em mais nada, tem que dar certo o resultado. Depois disso aqui entra a estequiometria, né? A prova real da coisa. Como é a prova real da coisa? Você vai pegar essas estruturas, aqui em particular, certo? E vai botar aqui embaixo. Letra A, H2SO4. Letra B, NiOH3. Letra C, Ni2SO4, 3. E letra D, água, H2O. Ok? Para que isso? Para calcular o peso molecular de cada estrutura. Vamos fazer uma linha aqui que representa a seta, tá? E o resultado desses dois, a soma desses dois, deverá ser igual à soma desses dois. Vamos fazer para ver se dá certo. Hidrogênio. Quais são as estruturas que eu tenho aqui? Eu tenho o hidrogênio, eu tenho o enxofre e eu tenho o oxigênio, certo? Então, quantas moléculas de hidrogênio eu tenho aqui? 2. Quanto pesa o hidrogênio? 1 gramo. 2 vezes 1, 2. Então, 2G, certo? Enxofre. Quantos enxofres eu tenho aqui? Só 1. Quanto pesa o enxofre? 32, certo? Deixa eu conferir, 32. Então tá, 32G. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 4. Quanto pesa o oxigênio? 16. 4 vezes 16, que dá 64 graus. Soma tudo isso, que é 64 mais 32 mais 2, vai me dar 98. Observe aí, 98G. Agora, aqui entra um pequeno detalhe, certo? Aqui eu desenhei uma molécula, mas nós temos 3. Lembra que a gente colocou o número 3 na frente? Então são 3 vezes tudo isso aqui. E esse resultado aqui representa só isso aqui apenas. Então a gente multiplica ele por 3. 98 vezes 3. O que me dá 294G. Entendido? Vamos para a letra B. O que eu tenho aqui? Eu tenho níquel, eu tenho oxigênio e eu tenho o hidrogênio. Quantos níqueis eu tenho? Lembre-se que não é aqui que você vai olhar. Isso aqui já era, já fez, já está em equilíbrio, acabou, não mexe mais, tá? Agora é aqui. Aonde eu olho? Eu olho só nessa estrutura. Da onde você tirou essa estrutura? Tiramos daqui.
é Ni, Ni, OH, OH, 3, 3, tá vendo? A gente só repetiu ela aqui embaixo. Isso aqui é a mesma coisa, só repetiu, tá? Então, quando eu pego o Ni, eu vejo que só existe um níquel. Qual é o peso do níquel? 59 gramas. Oxigênio. Qual o peso do oxigênio? 16 gramas. Só que aqui eu tenho 3, tá vendo? 3 vezes 1, 3. Então, 16 vezes 3, 48G. Perfeito? Depois, o hidrogênio, que pesa 1 gramo, e aqui eu tenho 3 vezes 1, o que vai me dar 3G. Soma tudo, 59 mais 48 mais 3, totalizando 110. 110G. Lembrando que existem 2 moléculas de hidróxido de níquel. Então, eu multiplico esse resultado por 2. 2 vezes 110, 220G. Agora, o que eu faço? Eu disse que a soma desses dois devem ser igual à soma desses dois. Então, vamos somar esses dois para ver quanto dá. 294 mais 220. 514. Confere. 294 mais 220. Ok. Então, aqui eu tenho 514G. Perfeito? Vamos para a letra C. Níquel. Níquel. O níquel, a gente sabe que pesa 59, que a gente já viu aqui. Só que aqui tem 2 moléculas de níquel. Então, é 59 vezes 2. 118. 118G. Depois a gente tem o enxofre e o oxigênio. O enxofre pesa 32, que a gente já viu aqui. Só que é por 3, que eu tenho 3 aqui embaixo. Então, vai ser 3 vezes o 32. 96. 96G. E o oxigênio, que pesa 16, e são 12 moléculas, porque 3 vezes 4, 12. Então, é 12 vezes o 16, totalizando 192G. Soma 192 mais 96 mais 118, totalizando 406. 406G. Ok? Confere a conta, deixa eu fazer aqui na calculadora. 118 mais 96 mais 192. 406. Tem algum número na frente? Não tem, então não multiplica por nada, ele fica assim. Vamos para a água. H. Quanto pesa o hidrogênio? 1. Quantos hidrogênios eu tenho? 2. 2 por 1, 2. Oxigênio. Quanto pesa o oxigênio? 16. Só tem 1, então é 1. 16 mais 2, 18. Tenho 6 na frente da água, então, vezes 6. 18 vezes 6, totalizando 108. Agora, 406 mais 108 tem que dar 514. 406 mais 108, 514. Ok? Confere aí. 108 mais 406 igual a 514. 514. Ou seja, 514 de um lado, 514 do outro. A conta está correta. Aí a gente fecha esse exercício, certo?